Isso agora, então, está salvando a gente nesse momento. Então, todo desenho político, ele vai ter prós e contras. Todos. A gente pode, conforme a gente vai se aprimorando, vai entendendo mais sobre eles, a gente pode ver quais são os defeitos e como a gente poderia solucionar. Então, o que o presidente faz, assim? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de agora, né, que a gente está vivendo. Uhum. O presidente é contra o distanciamento social. Porém, alguns governadores são a favor, então acaba que... Então, o que o presidente... No que ele manda, ele consegue mandar? Olha, a partir de agora vai ser isso aqui. O que ele consegue fazer? Tá. O que ele tem Então, poder para fazer? Ninguém tem poder para falar, olha, a partir de agora é isso aqui, assim. Tudo é mitigado, até porque a gente tem um poder judiciário que a gente não falou. Teve uma decisão sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou entrar no Supremo Tribunal Federal um pouco. A Constituição Federal vai falar o que é competência da União, o que é competência dos estados e o que é competência dos municípios. Então, lá no livrinho, na Constituição Federal, está a regra. A União vai falar exclusivamente sobre X assuntos, o Estado sobre X assuntos e o município sobre X assuntos. E alguns assuntos, acho que é o artigo 23, peraí, 23. Alguns assuntos são de competência concorrente. Ou seja, todo mundo manda um pouco, tá? Então, o governo federal pode falar sobre saúde, assim como o Estado pode falar sobre saúde, assim como o município pode falar sobre saúde. Então, todo mundo tem uma competência que concorre nessas questões. Qual o grande problema que a gente está vendo agora em relação ao isolamento social? Que não existe um confronto de planos, tá? Existe um plano, que é o dos governadores dos estados, e aqui eu estou sendo generalista, mas só para a gente entender o conflito. E o governo federal, ele não tem plano, ele só tem fala. Porque o Ministério da Saúde, até ontem, que era o ministro Mandetta, né, que todo mundo deve lembrar, concordava com o isolamento. Então, embora o presidente estivesse falando assim, não, o isolamento não precisa, o ministro da Saúde, que é o cara que ajuda ele no campo técnico, estava falando, precisa sim. Então, percebe que é uma discordância aparente? Uhum. Uma coisa muito importante em política, muito. E eu falo, olha, eu falo muito disso, acho que os últimos 3 vídeos no meu canal no YouTube eu só falo disso. É a gente aprender a distinguir o que é discurso e o que é a prática. Uhum. Uma coisa... O que você está querendo dizer é que quem defende o isolamento está apresentando medidas do que deveria ser feito, um plano, olha, a gente se isola e aí vai, faz X, Y, Z. E aí, no caso, o presidente que defende a não necessidade do isolamento, ele fala nas suas entrevistas, mas de maneira prática ele não apresentou um plano. Olha, gente, não vamos fazer isso, e aí quando o hospital ficar lotado, aí a gente vai agir dessa forma, dessa. Não existe esse plano, não existe essa forma de como seguir, né, esse manual. Porque assim, a gente pode... Então tá bom, então olha, eu tenho uma competência que concorre com o Estado. Eu acho que o governador está errado e que a gestão, a condução da política de saúde deveria ser outra. Tá bom, qual? Né? Uhum. Porque senão a gente fica sem nenhuma. Vamos pensar o seguinte. Já que eu vou falar do Rio, porque você está no Rio. Se o governador do Rio, Wilson Witzel, que eu lembro uma vez que eu estava no debate, todo mundo falando, porque você é partidário. Eu falava, gente, já critiquei tanto essas pessoas. Mas enfim, o Wilson Witzel falou assim, tem que fazer X, tá? Mas a gente pelo menos tem um X aqui. Uhum. Aí o presidente da República diz, o Wilson Witzel tá errado. Então tá bom, então não vamos fazer o que ele mandou, vamos fazer o quê? Entendi. Qual é a alternativa proposta? Dita. Tá, e aí vamos supor que o presidente tivesse essa proposta, né? Vamos supor que ele tivesse na cabeça, olha, então não tem que ter o isolamento social, porque vai acabar com a economia, então vamos fazer assim. Vamos agir normal, e aí se os hospitais ficarem
superlotados, vamos fazer X, Y, Z, ou então vamos cagar para quem morreu e vamos, sabe, vamos fazer isso. Então, se ele apresenta esse plano, tá? Ele escreveu esse plano, apresentou. O que aconteceria com esse plano? Ele iria para voto? Ele como o que acontecia? Então, depende de como esse plano é apresentado. Mas, de qualquer maneira, tudo aquilo que faz qualquer líder do Poder Executivo pode ter um controle posterior. Então, assim, se ele quisesse fazer isso por meio de uma medida provisória, por exemplo, ele falou em decreto. Mas um decreto é só para regulamentar uma lei que já existe. Então, se tem uma lei, você vai falar como que deve ser cumprida essa lei. É um regulamento. Vamos supor que ele fosse fazer por meio de medida provisória, que é um instrumento que o Poder Executivo tem para poder regular uma situação. O governo federal fez muito isso nas relações trabalhistas, medidas provisórias, por exemplo. A medida provisória, ela é um instrumento do Poder Executivo, presidente ali, para poder regular uma situação relevante, importante e urgente, que não dá para esperar o trâmite do Congresso. Então, putz, apareceu um negócio aqui, precisa ser pau na máquina. Aí eu edito uma medida provisória, porque a medida provisória ela tem validade instantânea. Só que ela tem prazo. Por quê? Se eu falasse que o presidente da República pode fazer medida provisória e ela vai virar lei, sem controle nenhum, eu estaria dando muito poder para o presidente. E lembra que eu falei da divisão dos poderes? O interesse do nosso desenho institucional, quando a gente fala de desenho institucional, é esse desenho de instituições, como a gente se organiza. É para limitar o poder. Então, o presidente pode regular aquela situação, mas depois isso vai ter que, para virar lei, passar pelo Congresso. Então, a medida provisória poderia valer por 60, mais 60 dias. Além desse controle do Congresso, todos os atos de todo mundo, do Congresso, do Poder Executivo, então do Legislativo, do Executivo, meu e seu, geral, podem ser controlados pelo Poder Judiciário, que é o outro poder que a gente não falou. Que basicamente são os caras que estão lá para falar, amigo, isso é contra a lei.